Imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que o principal suspeito de matar a namorada a golpes de faca dentro da casa dela em Morro Agudo foge em um caminhão. E nessas imagens dá para ver esse homem deixando o imóvel às pressas, inclusive visivelmente agitado. E logo em seguida ele entra no veículo para ir embora. A vítima, Suelen Cristina Honório, de 42 anos, que você vê na imagem, ela foi encontrada, mas infelizmente sem vida pela própria filha. Segundo a polícia, o autor não aceitava o fim do relacionamento. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é o nosso repórter Guilherme Gonçalves, o nosso GG. Inclusive, ele já ameaçava a Suelen de morte. E essa informação que nós temos, o GG já está comigo aqui. É isso, GG, ele já tinha ameaçado essa mulher, então? Boa noite para você. Isso mesmo, Pagliani. Boa noite a você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Interior. O José Marcos de Souza, de 54 anos, já tinha então um histórico de agressão e de violência contra a Suelen, que era a companheira dele, né? Ele não aceitava ali o fim do relacionamento, um término, e já vivia fazendo ameaças contra essa mulher. Só que ela, Pagliani, nunca havia registrado um boletim de ocorrência na delegacia. Então isso dificultou um pouco a ação da polícia. Bom, esse caso aconteceu no final de semana em Morro Agudo. Nós temos as imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que esse homem foge da casa. Ele está até com uma certa pressa quando entra em um caminhão. Ele que trabalha como caminhoneiro, e depois ele fugiu do local ali da casa onde a Suelen, a companheira dele, foi encontrada morta. Ela estava no quarto e ali mesmo foi encontrada a arma do crime, uma faca ainda suja de sangue que ele teria usado para golpear essa mulher. O homem, ele também tem, Pagliani, alguns indícios também anteriores, né, alguns registros também na polícia de violência doméstica contra outras mulheres. A polícia fez buscas, mas por enquanto ele ainda não foi encontrado. O casal já vivia ali um relacionamento conturbado, quando esse homem não teria aceitado ali o fim da relação e acabou tirando a vida da própria companheira, né, que estaria encerrando ali esse relacionamento com ele. Agora a polícia continua fazendo buscas atrás desse criminoso e, por enquanto, o delegado, né, deu alguns detalhes para a gente sobre essa investigação. Nossa equipe falou com esse delegado responsável pelo caso agora há pouco, durante a tarde. Vamos ouvir. A Polícia Civil já instaurou o inquérito policial, né, para esclarecer esse crime de feminicídio, e já ouvimos algumas testemunhas e já não tem mais dúvidas quanto à autoria. O indivíduo, o autor do crime, encontra-se foragido desde que acabou de cometer o crime. Ele tomou posse do caminhão dele e se evadiu até então para o local incerto e não sabia. Já apuramos até agora que o autor do crime convivia com a vítima e nos foi relatado que a vítima vinha sofrendo ameaças por parte dele. Ela queria terminar o relacionamento, mas não terminaram em razão das ameaças de morte que ele proferiu contra ela para que ela mantivesse esse relacionamento. A vítima optou por não registrar isso na polícia e ficou no conhecimento apenas de familiar dela, e ela então cedeu à ameaça e continuou convivendo com esse indivíduo. Então a não vontade dela em continuar com esse relacionamento, acreditamos aí que tenha sido então o motivo do crime, né? Porque ele, não aceitando essa separação, ele deu cabo à vida dela. A filha também morava na casa. Ela deixou o casal lá tomando cerveja e foi para um evento familiar. Saiu ali por volta das 8 horas. Quando ela voltou por volta da meia-noite, preocupada com a mãe, acreditando que pudesse ter alguma coisa errada, ela voltou para casa para ver se estava tudo bem, e naquele momento ela encontrou a mãe mortalmente ferida na cama e providenciou socorro para ela, mas o óbito foi constatado.
e a filha também constatou que o autor do crime, né, o companheiro da mãe dela, já havia se evadido daquele local. Ele estava no local do crime, né, deixou o local logo após o crime, e a gente ainda está buscando outras imagens para complementar essas imagens que a gente já tem disponíveis no inquérito policial. Ele já responde a outros procedimentos criminais por violência doméstica, e esta é a terceira vítima dele, né? As outras foram vítimas de ameaça, de lesão corporal, e essa terceira agora foi vítima, né, de ameaça, que ela não registrou, e foi vítima de feminicídio. Então a gente percebe que ele teve uma escalada, né, de violência com essas 3 mulheres que ele conviveu ao longo aí de algum tempo da vida dele. As buscas estão continuando, o meu pessoal está em campo nesse momento, mas até agora ainda sem a possível localização dele. Vamos ajudar o delegado aí, gente. Vamos ajudar o delegado. Você aí que está me vendo, vamos colocar a imagem dele no ar, já está aí, a vítima está ao lado. E a barbaridade que tem que esses caras cometem essas coisas e acham que são impunes, vão ficar impunes e não vão ficar na cadeia. Terceira vez que esse cara faz isso em outros relacionamentos. As mulheres chegaram a registrar boletins de ocorrência e nesse caso não. Gente, hoje é fácil você conseguir saber se você se relaciona com alguém, se a pessoa tem uma má conduta. Sabe, pesquisem isso. Nem que for para você pagar um advogado para puxar a ficha criminal de uma pessoa. Sabe, faça isso. Um cara que tem 3 ocorrências de ameaças com mulheres anteriores, você acha que ele não vai fazer isso com a 4ª, ou com a 5ª, ou com a 6ª? Dessa daí ele matou. Quer dizer, segundo a polícia, há forte indício que ele tenha matado essa mulher. E aí, o cara foragido? Por que então, se ele não tem nada a ver com a história? Ajudem a gente, façam denúncia. A polícia precisa prender esse cara, precisa chegar nesse cara aí, porque não pode ficar impune com situações como essa. Porque se ele ficar solto, ele vai se relacionar com outras mulheres e ele vai fazer isso com outras mulheres. Esse perfil não tem jeito.